Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de Geometria de Posição, aula 18, Transformações Geométricas Elementares, a última parte, parte 2, sobre reflexão, faremos 3 exercícios de fixação. Como na aula anterior a gente já fez 3 exercícios, agora é o exercício número 4. A partir do centro G de um hexágono regular, ou seja, estamos no plano, porque a princípio quando a gente visualiza essa figura em 3 dimensões, parece ser um cubo, mas na verdade ele menciona que é um hexágono regular, A, B, C, D, E, F, hexágono regular. Foram traçados 4 segmentos como mostrado na figura abaixo. Muito bem. Do ponto G, 4 segmentos, GA, GF, GE e GC. De acordo com a figura, é incorreto afirmar que é A errada. Letra A, o quadrilátero AGEF é um losango. B, o triângulo FEG é equilátero. C, o quadrilátero ABCF é um trapézio. D, o hexágono ABCDEG possui 6 eixos de simetria. E letra E, o triângulo AGF possui 3 eixos de simetria. Sugiro que você pause o vídeo e tente organizar a solução para essa questão. E na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Então, antes de analisar cada uma das alternativas, vamos tentar organizar aqui, nesse hexágono, todas as diagonais formando 6 triângulos equiláteros. Então está aí 6 triângulos equiláteros. Cada ângulo desse central aqui mede 60 graus. Então 60 vezes 6, 360. Obviamente aqui também é 60 graus e aqui também 60 graus. Muito bem. Letra A, o quadrilátero AGEF é um losango. Então AGEF. Então ele está querendo, vamos desenhar aqui de azul para diferenciar as cores. Será que esse quadrilátero ele é um losango? Veja, nós temos aqui que este é um lado do hexágono, este é o lado do hexágono. Note que todos esses lados, esse aqui também é um lado do triângulo equilátero, que é o mesmo desse, que passa a ser o mesmo desse. Então nós temos aqui 4 lados iguais. E de fato, o quadrilátero AGEF é um losango verdadeiro. E se a gente quiser também saber os ângulos, esse ângulo aqui é 60 mais 60, 120 graus. Esse, 120 graus. Aqui é 60 e aqui também 60 graus. Então, de fato, os ângulos opostos do losango são iguais. E se eu somar todos os ângulos, vai dar 120 com 120, 240. Com 60, 300. Com 60, 360. Obviamente, esse triângulo é 180 mais esse 180, por isso 360. Muito bem. O triângulo FEG é equilátero? FEG. Então, triângulo FEG, eu vou colocar aqui de verde para destacar. Esse triângulo ele é equilátero? Com certeza. Todos aqui são triângulos equiláteros. São 6 triângulos equiláteros. Cada ângulo desse de verde é 60 graus. E os lados também são iguais. Alternativa B, verdadeira. Letra C, o quadrilátero ABCF é um trapézio. Então, vou colocar aqui de amarelo, A, B, C, F. É um trapézio porque este lado ele é paralelo a esse aqui vai ser a base maior, aqui a base menor. Esses dois lados que não são paralelos são iguais. E os ângulos da base são 60 graus. Veja, esse ângulo da base do trapézio isósceles é 60 e esse também é 60, já que é o ângulo do triângulo equilátero. Obviamente esse ângulo é 120 e este 120. Portanto, temos aqui um quadrilátero de lados aqui paralelos e esses dois não paralelos são iguais. Trapézio isósceles. Como ele só menciona aqui, trapézio é verdadeiro. Letra D.
o hexágono ABCDEG possui 6 eixos de simetria. Vou fazer aqui agora de roxo. AB, então A, B, C, D, E e G. Vou fechar aqui. Será que esse hexágono ele tem 6 eixos de simetria? Teria 6 eixos de simetria se fosse o hexágono todo, que é o hexágono regular. Mas esse hexágono que parece aqui uma bandeirinha, vamos dizer, esse hexágono, ele não terá 6 eixos de simetria. Aqui nós percebemos um eixo de simetria em relação à reflexão. Mas se eu cortar aqui, a parte de cima é diferente da de baixo. Se eu cortar na diagonal, também não teremos eixo de simetria. Então, ele não vai ter 6 eixos de simetria. Seria se fosse o hexágono A, B, C, D, E, F. Como ele trocou aqui para G, ele não terá 6 eixos de simetria. A alternativa D é falsa. E o triângulo AGF possui 3 eixos de simetria. Se for equilátero, sim, AGF. Então, AGF, vou destacar aqui de vermelho, de fato é um triângulo equilátero e ele terá 3 eixos de simetria. Todo triângulo equilátero vai ter 1, 2, 3 eixos de simetria. E o item E é verdadeiro. Diante de todas as análises dessas alternativas, vamos marcar a alternativa incorreta, D de dado. Ok? Muito bem. Questão número 5. Durante séculos, a simetria tem se mostrado um assunto fascinante entre filósofos, astrônomos, matemáticos, artistas, arquitetos e físicos. Os gregos antigos eram completamente obcecados com isso, e até hoje tendemos a buscar a simetria. Somos atraídos por proporções equilibradas. A simetria está presente no cotidiano e na natureza, seja nas asas de uma borboleta ou numa simples folha de árvore, seja na face de um tigre ou em um rosto humano. Muito frequentemente consideramos um rosto bonito quando suas características são simetricamente combinadas. Analisando algumas figuras geométricas, mais precisamente os polígonos, esses apresentam simetria em relação a mais de um eixo, como o retângulo, com 2 eixos de simetria, e o quadrado com 4 eixos de simetria. Muito bem. Está aí o retângulo com esses 2 eixos de simetria. Lembrando que esse não é um eixo de simetria em relação à reflexão, e nem esse aqui, que é a diagonal, não são. Seria por rotação, mas aí a gente não conta como eixo de simetria. E sim, ela é invariante por rotação de ângulo de 180 graus. Está aí o quadrado, 4 eixos de simetria, vimos na parte teórica. Os triângulos podem ser classificados quanto aos lados, em isósceles, escaleno ou equilátero. Com relação a essas informações, os triângulos podem apresentar simetrias com relação a vários eixos, sendo o número de eixos com relação aos tipos de triângulo citado na ordem D. Então nós queremos aqui o número de eixos de simetria. Letra A, 1, 2, 3, B, 3, 2, 1, C, 2, 1, 0, D, 0, 4, 5, letra E, 1, 0, 3. Sugiro que você pause o vídeo, tente organizar a solução para essa questão. E na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Em relação à reflexão, o triângulo isósceles ele tem um único eixo de simetria, apenas um. Esses não são eixos de simetria. No triângulo escaleno, no triângulo isósceles, os 2 lados aqui iguais e o terceiro diferente. Agora, no triângulo escaleno, todos os 3 lados são diferentes. Então, não apresenta eixo de simetria. Para qualquer corte que a gente faça para a reflexão, as figuras não serão simétricas. Então, 0 eixo de simetria. E o triângulo equilátero, a gente já viu na parte teórica, são 3 eixos de simetria. Não ficou bem desenhado, mas já sabemos que são 3 eixos de simetria. Então, 1,
0 e 3. Então, 1, 0 e 3 está na letra E. Marcaremos E de escola. Perfeito? E a última questão diz o seguinte, questão número 6. Desde tempos remotos, homens e mulheres são fascinados por pedras preciosas. Quando alguém compra, por exemplo, um anel de brilhante, aprecia a beleza da joia e não imagina quanta matemática esteve envolvida durante todo o seu processo de fabricação. O lapidador é o profissional que corta cada gema, ou seja, o mineral, em diversas faces, de formas diferenciadas, para que se garanta beleza e resistência a cada tipo de pedra preciosa. Alguns tipos de lapidação são mostrados nas figuras a seguir. Está aí figura 1, 2, 3, 4, 5. Isso em 3 dimensões. Muito bem. A partir das representações dos polígonos no plano, agora queremos essas representações no plano, que se encontram em cada um dos tipos de lapidações, e sabendo-se que os triângulos presentes em F1 e F5 possuem ângulos internos congruentes, significa que então os triângulos são equiláteros. Pode-se afirmar que a única alternativa falsa, que é a falsa de todas elas, é letra A. F4 é formada por quadriláteros e octógonos. B. F2 possui apenas um eixo de simetria. C. Os triângulos que aparecem em F5 são isósceles e escalenos. D. Em F1 e F5 existem polígonos regulares. Letra E. Em F3 há dois eixos de simetria. Sugiro que você pause o vídeo e tente organizar a solução para essa questão. Na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Letra A. F4 é formada por quadriláteros e octógonos. F4. Então, se a gente encontrar pelo menos um quadrilátero, e na verdade dois, né? Formadas por quadriláteros, basta a gente encontrar dois quadriláteros pelo menos e dois octógonos. Então, quadriláteros a gente já tem aqui, ó. 1, 2, tem muito mais. E octógonos também teremos no plano, obviamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas temos também os que são internos aqui. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então pegamos dois quadriláteros, dois octógonos, então a alternativa é verdadeira. Tem mais do que isso, mas o que importa é que a gente já tem dois. Já está no plural. F2 possui apenas um eixo de simetria. Então vamos lá. F2. Se eu pegar na horizontal, não é eixo de simetria. A parte de cima completamente diferente da de baixo. Mas se eu pegar um eixo vertical, nós vamos perceber, deixa eu fazer novamente para ficar rente aqui o eixo. Eu vou tentar mais uma vez e a gente organiza esse eixo. Então, veja, a parte do lado direito é exatamente igual à do lado esquerdo. Ela tem exatamente um eixo de simetria, envolvendo todos esses polígonos. Então, veja, esse ponto ele está refletido aqui à mesma distância. Qualquer ponto que eu pegue do lado direito, eu tenho o seu correspondente do lado esquerdo. E qualquer ponto que eu pegue do lado esquerdo, eu tenho o seu correspondente do lado direito. Então, F2 possui apenas um eixo de simetria verdadeiro. Letra C. Os triângulos que aparecem em F5 são isósceles e escaleno. Em F5, foi mencionado no texto, vamos recordar lá no texto, F1 e F5 possuem ângulos internos congruentes. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho triângulos equiláteros, todos os ângulos aqui 60 graus. Vamos pegar um, por exemplo. Vou pegar outro na F1. Na F5 a mesma coisa. Esse triângulo aqui, ele é equilátero. Esse aqui, ele é equilátero. Esse aqui é equilátero. Vamos pegar todos os triângulos equiláteros. E esse aqui também. Só que o problema é que ele menciona que ali temos triângulos isósceles. Isso realmente a gente tem. Os triângulos isósceles estão aqui. Porque na redação da questão ele menciona que existem triângulos que
que têm ângulos internos congruentes, mas não falou que só existem esses tipos de triângulos. Então existem outros triângulos, por exemplo, isósceles, esses de azul. Eles são isósceles por quê? Porque esse lado é o mesmo lado do triângulo, que é diferente desse. Então isósceles tem. Mas não existe ali triângulo escaleno. Os triângulos que existem em F5 são equiláteros e isósceles. Os equiláteros com todos os três lados iguais, que são, por exemplo, vamos pegar este aqui, e tem triângulo isósceles, que tem esses dois lados iguais e esse diferente. Então, triângulos equiláteros e isósceles. Escaleno não existe. Letra D. Em F1 e F5 existem polígonos regulares. Isso foi inclusive mencionado no texto. Polígonos regulares, tem sim. Tem triângulos equiláteros nessa figura F1 e tem também aqui triângulos equiláteros, além de ter aqui um quadrado, já que esses aqui são os lados do triângulo equilátero. Então existe sim polígonos regulares. E letra E, em F3 há dois eixos de simetria. Em F3, diferentemente de F2, nós temos aqui um eixo de simetria, parte do lado direito é exatamente igual ao do lado esquerdo. Existe aqui um eixo de simetria horizontal, que a parte de cima é igual à parte de baixo. Na diagonal não existe o eixo de simetria, só para vocês entenderem o critério da simetria, veja. Eu não tenho, por exemplo, essa parte aqui, ela deveria ter uma reflexão aqui. E não tem, de forma inclinada. Vou fazer novamente, para ficar bem claro a ideia da simetria por reflexão. Veja só, eu tenho aqui, se pensarmos que esse eixo é um eixo de simetria, veja só, eu tenho que ter esse ponto aqui e ele tem que estar à mesma distância aqui. Até aí tudo bem. Mas quando a gente pega certinho aqui a diagonal, a gente vai perceber que esses pontos não estão na mesma distância. Que, na verdade, a diagonal ela passa muito próxima daqui. Então, não existe uma simetria ali. Então, somente dois mesmo eixos de simetria. Verdadeiro. Diante dessa análise, marcaremos a alternativa C de casa. Perfeito? Com isso, a gente finaliza essa aula envolvendo 3 exercícios de fixação na parte 2 sobre reflexão. Na nossa próxima aula, o último tópico da geometria de posição é a translação e o último tema da nossa simetria. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.